Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu espero em Deus que todos vocês estejam bem, sua família e todos que lhe cercam, principalmente o pessoal aí do nosso grupo de estudo do WhatsApp. Hoje o nosso estudo excepcionalmente está sendo por aqui, para compartilhar um pouco com o pessoal aqui também de fora do grupo, como é que os nossos estudos bíblicos, tá? Então, eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo aí, principalmente você que é do nosso grupo, não sei a hora que vocês vão estar vendo, mas compartilhe esse vídeo, faça esse vídeo chegar um pouco mais longe do que o normal, porque nós vamos falar hoje em um dos capítulos do nosso discipulado, que é esse livro aqui, O Guia Seguro para o Céu, tá? Vamos falar sobre esse tema hoje, que é pureza de coração. Amados irmãos, eis aqui o tema mais importante da cristandade. E nós, como sempre, estamos fazendo uma promoção aí para você que ainda não adquiriu. Irmãos, antes de começar esse vídeo, nós precisamos e muito comprar a nossa máquina que faz esse tipo de colagem aqui de lombada, tá? Não é uma máquina barata, é uma máquina relativamente cara, mas não tão cara assim. Ela custa entre 6.500 a 7.000 reais, então eu preciso vender 70 kits desse aqui que eu vou te apresentar, desse kit aqui, ó, de livros nossos. Você pode adquirir o Guia Seguro para o Céu, volume 1, o Guia Seguro para o Céu, também volume 2, tá? Aqui é o capítulo 5 de Mateus e o capítulo 6 de Mateus, versículo por versículo. Esse capítulo 5, só ele sozinho, tem 330 páginas, o capítulo 6, 169 páginas, ou seja, só aqui já tem quase 500 páginas de livros, tá? De livro. E também vai nesse kit o livro da Débora, da minha filha, que é Satanismo Global. Gente, esse livro é sensacional. Nós estamos fazendo polígrafo toda sexta-feira, baseado nesse livro aqui, junto com a Débora. Tem um polígrafo aqui muito interessante sobre ocultismo e nova era dentro da igreja. Ela baseou-se nesse livro aqui para fazer o polígrafo junto comigo. Um polígrafo muito interessante, depois você vai lá e vê também, tá? Muito bom mesmo, tá bom? Nesse livro aqui, ó. Então, vai num kit junto. E tem também Cristo entre as Igrejas, que é o estudo sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, tá? Que também tá nesse kit. E esse kit sozinho, por si só, ele já dava mais de 150 reais. Eu estou vendendo ele, gente, para até adquirir, até completar 70 desse aqui vendido por R$ 99,90. Nós precisamos vender 70 kits desses aqui, tá? Então, se você puder, o frete é fixo, tá? Não é um frete grátis, mas é fixo, tá? Para qualquer lugar do Brasil, o valor do frete é o mesmo, tá bom? E comprando esses aqui, eu te mando de presente a mulher de Ló, uma dama para ser lembrada. Meus irmãos, se você puder, nos ajude em nome de Jesus. Vamos falar um pouco baseado nesse daqui hoje. Vai ser muito interessante aí para você, tá? Nós vamos falar sobre a questão de pureza de coração, tá? Bem-aventurados puros de coração. O que isso realmente quer dizer? Bem-aventurados puros de coração. Amados irmãos, nós temos que começar esse estudo porque estamos diante do maior texto das Escrituras. Estamos diante do maior texto bíblico para o coração de um homem caído, que mostra a verdadeira hipocrisia humana. Esse texto que nós estamos aqui falando, ele mostra a grandeza da nossa hipocrisia. Sim. Jesus, ao se dirigir aos fariseus e a nós, ele pede que nós sejamos puros no coração. Perceba que nós vamos entender aqui que com o passar do tempo existem muitas emulações do nosso entendimento que nós podemos pensar que é, na verdade, pureza de coração, quando na verdade não é. Aqui nós estamos diante da verdadeira hipocrisia humana. Este texto nos aponta como o seguir Jesus Cristo não se trata de uma mera correção de caráter religioso.
Seguir Jesus Cristo, irmãos, não se trata de deixar de ser católico apenas e virar evangélico, virar cristão protestante. Seguir a Cristo não está relacionado diretamente, não é simplesmente você deixar uma determinada denominação e passar para outra. Nós estamos, nesse exato momento, vivendo esse doce engano das pessoas abandonando denominações e seguindo a uma crença de fé. Não é a sua maioria, mas é uma minoria gritante que vai para a internet e faz um estardalhaço danado. Mas nós estamos vendo esse pessoal saindo de uma igreja e ingressando em outra como se a vida delas mudassem a partir daquele momento. Como se elas descobrissem uma forma mecânica de servir a Cristo, quando na verdade é somente mais uma arapuca que Satanás armou para que a pessoa caísse ali mesmo e por ali mesmo ficasse. Ora, vamos mais adiante. A maior discussão do Senhor Jesus Cristo com os fariseus foi justamente pelo fato de eles viverem uma vida tão comprometida com a aparência que eles criaram um monte de regras extra-bíblicas para se chegar a Deus. Meus amados irmãos, a pureza de coração não está na rigidez das nossas regras. A pureza de coração não está relacionada a sermos rígidos demais com nós mesmos, porque o homem pode ser rígido com ele mesmo acerca de alguma coisa externa e ser muito complacente com coisas externas. Ora, grande parte, se não todos, os nossos pecados, ele tem apenas um nascedouro só. E aqui é porque Jesus vai ser tão enfático nisso. Eles visavam, os fariseus, uma pureza cerimonial. Isto é, uma pureza aparente. E os que olhassem pensariam mesmo que eles eram sábios e santos diante de Deus. Mas segundo o Senhor Jesus, estes fariseus eram sepulcros caiados. Quando o Senhor Jesus colocou esta bem-aventurança em escopo, parece que ele estava dando um tapa moral no rosto dos fariseus e de todos os religiosos de sua época. Jesus disse aos fariseus: não adianta você pensar que é um seguidor profícuo, assíduo da Torá, quando a Torá não mora dentro de você. Não adianta, irmãos, irmos para a igreja aos domingos e vivermos o restante da semana como verdadeiros diabos. Que adiantaria irmos para a igreja, corrigirmos um pouco do nosso caráter, mas lá dentro, no nosso coração, nós sabemos quem somos. Sabemos o que está guardado lá dentro. Sabemos que não temos nenhuma vida santa com Deus. E aqui começa o Senhor Jesus afirmando para os fariseus, em Mateus capítulo 5, versículo 8, que mais do que feliz, bem-aventurado, são os puros de coração. Porque só eles verão a Deus. Vamos mais adiante, um pouco além. Diz, quando o Senhor Jesus coloca, aliás, devemos estudar este ponto baseado em dois prismas. Primeiro, por que o Senhor Jesus faz questão de trazer à lume a necessidade de um coração puro? Por que não a mente pura? O que o Senhor traz com esta afirmativa é que o cristianismo puro não começa na intelectualidade do indivíduo. Percebe, irmãos? Se você olhar aqui para trás de mim, você vai ter uma noção. Muito rápida de que eu não tenho problema com isso tudo. Mas
O Senhor Jesus não disse bem-aventurados os de mente sã, os de mente pura. Não, não. Porque o Evangelho não começa na intelectualidade do ser humano. Uma pessoa que converteu-se apenas na intelectualidade é alguém como um escriba dos dias de Jesus. De tanto reproduzirem os livros do Antigo Testamento, eles viraram peritos nas Escrituras. Perceba, se estudar demais, você não precisa ser um teólogo para ser um crente. Até porque hoje a maioria dos seminários mais desviam crentes do que fazem crentes. Hoje, sinceramente, se uma pessoa chegasse para mim e dissesse, pastor, qual o seminário bom para eu poder estudar a Bíblia em paz? Eu lhe diria nenhum. Nenhum. Vá aos clássicos cristãos. Primeiro vá à sua Bíblia. Depois vá aos clássicos. Eu tenho título, irmãos. Sim, eu tenho título em teologia. Mas se fosse para fazê-los hoje, nessa atual conjuntura, eu não os faria. Porque hoje eu reconheço que os seminários, em sua maioria, não, em todos eles não produzem obreiros. Eles produzem arrogantes, presunçosos e prepotenciosos. Homens que acham que mal saíram das fraldas e estão prontos a julgarem Deus e o mundo. Não acho que um cristão genuíno deveria ingressar nessas fileiras satânicas e liberais que estão se fazendo no seminário hoje em dia. Então, perceba, eu não entendo que, e eu defendo isso nesse livro, eu defendo que nós devemos estudar a Bíblia, tá? Eu não sou nenhum CCBano. Eu defendo que temos que estudar as Escrituras. Defendo que temos que estudar a Bíblia antes de pregá-la. Defendo tudo isso. Eu tenho um título de teologia, eu poderia estar aqui defendendo os meus pares, mas não irei fazê-los. Nós devemos estudar a Bíblia. Mas devemos ter em mente que se somente ler, somente se aplicar a parte intelectual, se isto por si só resolvesse o problema, os escribas seriam os homens mais piedosos daquela época. Os fariseus também faziam parte desse grupo. Eles conheciam muito bem as Escrituras, mas nunca tiveram conhecimento do Deus da Escritura. O próprio Cristo disse, examinai as Escrituras, porque pensais nela, tem a vida eterna. São as mesmas Escrituras que testificam de mim, João 5,39. Os fariseus estavam lendo a Escritura, sem o coração puro. Por esse motivo não encontraram Jesus nelas. Percebam que estes homens eram ímpios ao ponto de Jesus os chamar de filhos do diabo, como está em João 8,44. Mesmo assim, eles se colocavam na posição de pessoas piedosas e viviam como se fossem homens de Deus. Meus amados irmãos, cuidado, porque você pode estar caindo neste engano de Satanás. Nós podemos estar com a cabeça inchada, com a cabeça cheia de conhecimento, e nunca termos conhecido Deus. Há um perigo grande, latente nessa nação, de que as pessoas procuram, não sabem nem falar português direito, mas estão procurando aprender o grego, o hebraico, o aramaico. Eu não desprezo isso. Eu tenho muitas fontes sobre esse assunto. Mas entendo que elas não são primárias. Entendo que elas ajudam a minha fé, mas não é o final das coisas e nem o início dela, elas são o meio. Elas não são o fim em si mesma. É um perigo para alguém se converter no seu intelecto,
Isto vira uma maldição para a igreja, pois teremos pessoas que são peritas na teologia, estudam sobre Deus, mas nunca sentiram Deus na vida. Conhece a Bíblia de Deus, conhecer a Bíblia de Deus é uma coisa, mas conhecer o Deus da Bíblia é outra. Calvino diz, em lugar de procurar levar Deus, compraze-se com a santidade e a pureza de coração. Inventamos, sabe-se lá quantas pilhas de coisas inúteis e de cerimônias que nada valem, esperando distraí-lo. O resultado é que, em vez de pormos a nossa confiança totalmente em Deus, ela é posta em nós mesmos ou em outras criaturas. Percebe? Nós estamos virando, gente, peritos na teologia de Deus, mas não no Deus da teologia. Há um perigo grande rondando a igreja neste exato momento, porque de um lado nós temos pessoas que querem pregar e defender quem prega uma página em branco entre o Antigo e o Novo Testamento. Querem dizer que aquilo lá é alguma coisa de Deus, quando na verdade nós sabemos que isto é um culto à ignorância. Nós sabemos que o que eu estou falando aqui, gente, quando eu falo sobre intelectualidade, me entenda, eu não sou um anti-intelectual. Mas eu entendo que o evangelho não começa aí. Eu não sou alguém também que diz, olha irmãos, não vamos estudar nada, mas se cair aqui na página em branco da Bíblia, nós vamos começar a pregar a partir da página em branco. Não, isto é zombar do povo que lhe ouve. O nome disso é misticismo. O nome disso é qualquer outra coisa, menos evangelho. Dito isso, que não é aqui onde eu quero parar, os fariseus dos nossos dias têm se tornado teólogos, sem terem vivido um dia sequer com o Deus das Escrituras Sagradas. Alguém pode, em vão, argumentar dizendo, então não precisamos de conhecimento intelectual para servir a Deus? Para responder essa pergunta, deve tomar muito cuidado, pois, se afirmarmos que não precisamos de um conhecimento racional de Deus para servi-lo, estaremos afirmando que a convenção ao eterno não passa de um sentimento. Mas se afirmarmos que o homem, primeiramente, tem que ter um conhecimento intelectual para seguir o Senhor Jesus, estamos afirmando que a fé é algo aprendido e não uma dádiva. Você entende o dilema? Se eu disser que o homem não precisa conhecer Cristo para segui-lo, então a consequência da minha fé é um sentimento, e sentimento vai embora. Mas se eu digo que ele precisa conhecer para depois segui-lo, eu digo que a fé é algo aprendido. Sim, o homem tem que conhecer a Deus racionalmente, mas ainda assim precisa ser puro de coração. Uma pessoa pode desenvolver uma disposição mental pela Bíblia sem que nunca tenha o conhecimento relacional de Deus. Este indivíduo pode ler a Bíblia todos os dias e tirar estudos gloriosos dela. E mesmo assim, o Senhor Jesus nunca ter se revelado para ela. Eu vi esses dias o Leandro Carnal, um filósofo ateu, metendo o pau nos pentecostais. E eu não sei porquê, mas não entrei na briga, vi a briga e passei, porque eu vou fazer um vídeo aqui sobre os dons espirituais, mas um vídeo bem grande, eu e a Débora. Eu vi aquilo e passei direto, fui andando. Não, estava no Instagram, eu acho, mas pude observar ali muitos presbiterianos e batistas
que não creem nos dons, concordando e batendo palma para aquilo. Percebe o que eu quero dizer? Que um ateu pode ter uma disposição intelectual sobre as Escrituras. Satanás está prendendo, gente, a maioria dos senhores e das senhoras nesta arapuca. Você diz que conhece a Deus, mas você pode conhecer Deus igual o carnal, igual o Pondé, de um ponto de vista agnóstico ou totalmente ateu. A maioria dos cristãos hoje, principalmente da minha ala de cá, das alas mais pentecostalizadas, eu posso dizer com segurança que sua maioria, não todos, mas sua grande maioria são gnósticos. Aprendiz de gnósticos. Mas do lado de cá, do nosso lado reformado, eu posso dizer com toda segurança que a maioria de nós somos agnósticos. Temos ali um entendimento intelectualizado da coisa sobre Deus, mas não seguimos Deus. Deus para nós é uma força superior, é algo que nós ensinamos, é algo que nós falamos, é algo que nós debatemos, porque achamos bonito debater. Tá feio esse debate na internet, se vocês querem saber. Tá horrível. Deixa seu comentário aqui depois. Tá? Tá horrível isso na internet, esse debate. Você nota que não é piedoso, você nota que não tem nada de Cristo nisso, não há nada de cristão naquilo ali. É uma conversão apenas intelectualizada. Basta ver, outro dia tinha um rapaz discutindo comigo lá no Instagram, discutindo não, ele estava falando lá um comentário, porque eu não discuto com esse tipo de pessoas, eu não discuto com quase ninguém, mas ele estava lá no Insta falando um monte de asneira em um dos cortes de vídeo meu aqui do YouTube, que a gente coloca lá, e ele estava lá brabo, zangado, não sei porquê. Aí eu fui num perfil dele ver quem era que estava tão zangado comigo. E tinha lá assim, salvo pela graça, calvinista de 5 pontos. Falei, ele deve ser uma pessoa muito importante, porque ele é isso tudo. E aí eu fui ver, tem diversas vezes esse rapaz cantando em barzinho, pessoas bebendo e dançando, e ele cantando. Entende? O que é o seu calvinismo hoje? E não venham os senhores me dizer que isto é caso isolado, porque nós sabemos que não é. Nós sabemos que não é assim. Qualquer reunião de reformado hoje, a cachaça come solta, gente. Vocês sabem que são assim. Não é uma reunião para si. Quando tem uma festa, ninguém fala sobre Deus, ninguém fala sobre nada. É uma profanação só. Cuidado. Nós estamos nos convertendo aqui e achamos que aqui chegou e ficou. Desenvolvemos uma disposição mental sobre as Escrituras, mas não desenvolvemos uma disposição espiritual sobre Jesus Cristo. Porque quando vamos à Escritura, a Escritura é o meio que nos leva a Jesus, mas nós estamos fazendo da Escritura e não há como chegar-se a Cristo sem ouvir a palavra de Deus. Viu, amados que pregam em página branca de Bíblia? Não tem como conhecer a Deus sem as Escrituras. Não tem como conhecer Jesus sem as Escrituras. É Romanos que diz isso, Paulo diz isso. O crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir a revelação do seu ancião, a revelação do seu pastor, essa baboseira, o testemunho do outro que eu me converti. Quem se converte baseado em testemunho dos outros é porque não se converteu baseado em nada, apenas no testemunho do outro, porque a conversão é em Cristo.
Mas nós achamos que porque temos uma disposição intelectual das Escrituras, achamos que isto é evangelho, e não é. Achamos que isso é pureza de coração, e não é. Lembra-se do que eu disse? O Leandro Carnal estava falando sobre 1 Coríntios esses dias. 1 Coríntios 13, ele falando sobre Paulo, um discurso lindo, bonito. Só que não se viu nada para ele, porque ele nem acredita naquilo. Sabe, esses livros todos que eu já escrevi, são 90 e tantos livros. Isso não me faz um crente. Isso me faz apenas alguém que gosta de estudar a Escritura. Eu posso morrer e ir para o inferno com isso aqui escrito. Escrevi o guia seguro para o céu. E posso não ir para o céu, porque isso aqui pode ser apenas um conhecimento intelectual que eu tenha. Isto aqui, tudo aqui atrás, não quer dizer nada. O diabo não teme isso. Ao contrário, o diabo quer mais que eu fique preso nisso. Porque quanto mais preso eu fico aqui, mais almas estão morrendo lá fora. Quanto mais preso, mais arrogante. Quanto mais preso, mais presunçoso. Vamos mais adiante para esse vídeo não ficar tão grande. Vamos ver mais. Uma pessoa pode desenvolver uma disposição mental pela Bíblia sem que nunca tenha o conhecimento relacional de Deus. Este indivíduo pode ler a Bíblia toda, tirar estudos gloriosos dela, e mesmo assim ir para o inferno. Uma prova disso eram os estudiosos da lei do tempo de Jesus. Eles eram mestres e sabiam a lei de cor, mas não tinham fé, não tinham o coração puro para crer. Não viviam o que pregavam. Por exemplo, o levita e o sacerdote, na parábola do bom samaritano, que, embora ensinassem o dever da misericórdia, não exerceram em relação ao moribundo que precisava de ajuda, mas o deixaram caído. Ou os sacerdotes que Jesus acusou de hipocrisia, porque coavam um mosquito e engoliam um camelo. Cobravam os dízimos até das hortaliças e dos temperos, mas não praticavam justiça e o direito. Entende, irmãos? Você pode ser um sacerdote. Você pode ser um levita. No sentido mais estreito mesmo da palavra. E você pode não ter o coração puro. Lembra da parábola de Jesus disse? Do samaritano? O verdadeiro cristianismo, então, onde ele começa, pastor? Onde começa o verdadeiro cristianismo, então? O verdadeiro cristianismo começa com a seguinte indagação: qual é o estado do meu coração? Qual é o estado do meu coração? É aqui que está. Qual o sujeito da pureza? Qual o estado do meu coração? Para responder, é necessário colocar aqui outra pergunta. O que de fato é o coração segundo a Bíblia? Sobre isto, Martin Lloyd Jones diz que se deve entender por este vocábulo coração. Consoante ao uso bíblico geral do termo, o coração é tido como o centro da personalidade. Não indica meramente a sede dos afetos e das emoções. Esta bem-aventurança não é uma declaração que vise dizer que a fé em Cristo é algo primeiramente emocional e não intelectual ou pertencente ao terreno da vontade. De maneira nenhuma. Nas Escrituras, a palavra coração envolve todos esses três conceitos. O coração é o centro do ser e da personalidade do indivíduo. É igualmente a fonte de onde brota tudo quanto daí se segue. Inclui a mente, inclui a vontade, inclui as emoções. Essa palavra considera o homem em sua totalidade.
Esta definição do Dr. Martyn Lloyd-Jones talvez seja a mais esplendorosa de todos os tempos. Pois de fato é isto que a Escritura afirma aqui quando fala sobre o coração do homem. Em segundo lugar, entendemos que o problema do homem está em seu coração. Por isso, amados irmãos, por isso e só por isso, é que o sujeito da pureza, é o coração. O sujeito da pureza é o coração, pois a pessoa deve ser pura de coração. A pureza de coração não exclui a pureza da vida, assim como a pureza da fonte não exclui a pureza do riacho. Por que a preocupação de Cristo no coração? Porque o coração é o homem em sua totalidade. Você não pode ser puro em suas obras se você não for puro em seu coração. Por quê? Porque de onde jorra a água para fazer o rio é da fonte. É chamada pureza de coração porque o coração é mais importante na verdadeira religião. E não pode haver pureza da vida sem isso. O grande cuidado de um cristão deve ser manter o coração puro. Assim como alguém preservaria especialmente a fonte de água para não ser envenenada, um homem de Deus, uma mulher de Deus deve preservar o seu coração, montar uma guarda em redor dele muito grande. Porque é daí que jorra tudo. Tome cuidado para que o amor ao pecado não entre ali. Eu vou lhe dar um exemplo fácil. Houve um tempo que eu tinha 147 quilos. E eu vi que estava muito obeso. E ali durante o tempo de pandemia eu cheguei a pesar 97 quilos. E foi uma vitória grande, sem operação, sem cirurgia, apenas eu mudei o estilo de vida alimentar que eu tinha. E eu mantive aquilo por um tempo. Mas eu não vigiei. E aí eu comecei a comer alguma coisa daqui. Eu não tenho nenhum tipo de doença, nenhum tipo de restrição alimentar sobre esse assunto. E aí eu comecei a pegar um hábito velho aqui e comecei a parar primeiro com as caminhadas que eu fazia periodicamente. Houve um dia que eu não saí porque estava chovendo muito. No outro dia eu tinha que atender uma pessoa e também não deu. E depois eu fui, mas já não foi como antigamente. E daqui a pouco eu marquei 3 vezes na semana, era 4, eu marquei 3, um dia eu ficava sem. E depois foram 2 dias, e depois um dia, e depois dia nenhum mais. E aí eu comecei a comer um pão que eu já não comia, e aí eu comecei a comer mais isso, e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo, e aí quando eu me pesei eu estava com 110 quilos. Você entende o perigo? Então agora, nessa atual conjuntura, agora, neste exato momento, o que fiz? Eu montei a guarda aqui diretamente. E disse, vou ter que recorrer a todos os hábitos que eu tinha. Eu vou ter que tirar tudo que é hábito antigo de alimentação outra vez e vou me refazer. Você tem que observar, irmão. Você tem que vigiar o seu coração, a sua vida, a sua totalidade como um todo, porque o diabo não vai te dar uma montanha para você tropeçar, ele vai te dar uma pedra hoje, ele vai te dar outra pedra amanhã, ele vai te dar um outro tropeço hoje, e é um tropeço pequeno, e um tropeço pequeno, e um tropeço pequeno, e de tropeço, e tropeço, e tropeço, nunca mais você levanta. É o nosso coração que tem que estar guardado, é porque é dali que sai tudo. E aí você tem que vigiar para não se apegar a pecado, porque eu não estou dizendo que você não vá pecar, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que se você pecar e se apegar ao pecado, você está perdido.
como aquelas afirmações de novos calvinistas que dizem: Deus sabe que eu sou pecador, pastor, eu estou pecando, eu estou pecando, eu estou pecando, mas não faz uma resistência ao pecado. Não, filho, você não é salvo, é simplesmente isso. Seu pastor não tem coragem de dizer o que eu vou dizer. Você não é um filho de Deus, você é um vaso da ira, como está em Romanos 9. Você está dentro da igreja simplesmente porque você converteu-se intelectualmente, mas o evangelho nunca chegou no seu coração, nunca mudou a sua vida. Você é um ser humano desprezível, você não é cristão. E desprezível porque você está cismado que é, apontando o dedo para todo mundo, xingando e esculhambando a igreja de todo mundo, quando na verdade a sua vida lembra Satanás. Eu vou dar um conselho a vocês que são mais jovens. Antes de apontar o dedo para os pentecostais, certifique-se que você deixou a pornografia. Certifique-se disso. Antes de você levantar o debate sobre continuismo, se os dons continuam ou não, certifica aí do seu coração vaidoso. Veja se é isso. Os cristãos devem, acima de tudo, aspirar por pureza de coração. Ou como diz 1 Timóteo 3,9, Paulo dizendo a Timóteo, devem conservar o ministério da fé e da consciência pura. A justificação é a causa da nossa felicidade e a santificação é a evidência dela. A justificação é a causa da nossa felicidade e a santificação é a evidência dela. Vamos ver aqui, a essa altura, razões para a pureza. Por que a pureza é exigida? Por que a pureza de coração é exigida por Deus? Deus diz ao seu povo, sejam santos, porque eu sou santo, em 1 de Pedro, capítulo 1,16. Ele não pede isso para os ministros. Ele pede isso para todos aqueles que o sigam. Santidade, irmão, não é uma coisa de boca. A santidade e a pureza de coração, o externar da pureza de coração, a santidade em ação, ela tem que estar em todos os âmbitos da sua vida. Todos, absolutamente todos. Porque a pureza do coração é exigida por causa da condição impura e amaldiçoada em que estamos antes que a pureza seja operada em nós. Somos um amontoado de barro e pecado misturado. O pecado não apenas nos cega, mas nos contamina. O pecado é chamado na Bíblia de um monte de coisa, desde impureza, como está em Tiago 1:21, a corrupção, Deuteronômio 32:5, também é chamado de trapo de pano usado durante a menstruação, como está em Isaías 30:22. Perceba, toda a advertência da lei que Deus designou era apenas para lembrar os homens de como eles eram repugnantes antes de serem lavados no sangue de Jesus. Todos os puritanos que eu li sobre Mateus capítulo 5, que é onde eu baseio esse livro que eu estou lendo aqui junto com vocês, tá? Todos que eu li, desde William Perkins, Thomas Watson, desde próprio Lutero, Calvino, desde essa turma toda aí, eu noto uma coisa interessante aqui.
É que todos esses homens dizem uma coisa que hoje o discurso de vocês que seguem eles é diferente. Eles sempre dizem que há uma mudança estrutural quando nós dizemos que recebemos a graça de Deus em nós. Nós não nos lembramos apenas que somos pecadores, nós abandonamos os pecados pelos quais vivíamos ontem. E aí, filho? E aí, filha? Você abandonou o seu pecado? Ou você está dizendo que foi salvo pela graça, mas continua enfiado os pés num charco de lodo? Entende que a mudança é geográfica mesmo, é estrutural. Você não pode dizer que encontrou a graça de Deus se ela não te modificou. É celular. É uma questão orgânica. É uma questão de uma estruturação nova. Por isso que a Bíblia não chama homem reformado, chama nova criatura. Tu é uma nova criatura, filho. Porque você pode estar convertido e convencido aqui. Porque, como eu disse, ateus bons leem a Bíblia e nem só por isso eles se convertem, meu Deus do céu. Eu conheço bons ateus que são mestrados em ciências sociais da religião, igual eu. Eu conheço homens que conhecem a história do cristianismo de uma ponta a outra. Eu tenho um amigo escritor, que eu não vou citar o nome dele, não tenho autorização dele para isso. Famoso. O cara conhece a história do cristianismo de ponta a ponta. De vez em quando tira até dúvida minha sobre o assunto. Outras religiões, o cara é ponta firme no negócio. Mas não segue religião nenhuma. É mais ou menos isso. Você pode estar convencido aqui. E somente aqui. E aí você quer que os outros venham até este suposto Cristo que você conheceu aqui e não nos outros âmbitos da sua vida, porque você não é puro de coração. E aí você quer vencê-los pelo argumento e pelo debate sem nunca ter orado pela alma da pessoa que você está evangelizando. Seja sincero. Você quer evangelizar uma pessoa sem nunca ter orado por ela. Quantas horas você orou por essa pessoa que você quer que Cristo a encontre? Sabe por quê? Porque você acha que vai poder convencer o mundo com o convencimento intelectual que você tem. E não é assim que funciona. O apóstolo Paulo disse, porque quando eu fui ter convosco, a minha pregação não consistiu em palavras vãs persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração viva do poder de Deus, do Espírito Santo, do poder de Deus. Nós temos que entender. Porque o coração do homem, porque a condição impura e amaldiçoada antes dele ser puro. Uma vez que você é puro, uma vez que você foi purificado, eita Deus, agora vai. A sua estrutura muda. Se não mudou nada na sua estrutura, se não mudou nada no teu jeito de andar, no teu jeito de falar, no teu jeito de agir, no teu jeito de ser bondoso, se não mudou nada em você isso aí, ou se você mudou apenas com algumas pessoas do seu clã que você gosta, tal, aquele negócio todo, não mudou nada em você. Quando a graça vem, ela leva essas imundícies infernais. Veja o que Thomas Watson vai dizer. Não sei se eu cito ele aqui, mas deve de estar, porque eu estou lendo por aqui, veja. Quando a graça vem, ela leva essa imundície infernal, transforma
transforma corvos em cisnes, faz aqueles que são tão sombrios quanto o inferno se tornarem tão alvo como a neve. Em que este evangelho que você diz que conheceu te modificou? Somos aptos a levantar falsos testemunhos? Somos aptos a querer destruir reputações no escurinho do cinema? Se não é do meu clã batista, não serve, vamos destruí-lo, vamos queimá-lo, vamos botar na fogueira. Se não é do meu clã presbiteriano, a gente bota na fogueira também. Se não é do meu clã assembleiano, não serve para mim. Se não é do meu clã CCBiano, eu não chego nem perto. Entende? Que tipo de cristianismo, que tipo de conversão é essa? Que as impurezas, o alcoolismo está preso no seu coração. Prostituição, lascívia. Já parou para pensar por que você se veste do jeito que você se veste? Já parou para pensar, irmã, que por que é que você se veste dessa forma? Será que é porque você é livre ou porque você é tão escrava da luxúria assim que tem que estar mostrando um pedaço de corpo seu para homem? Será que é porque você é livre mesmo ou porque você sente uma necessidade lasciva lá dentro de mostrar que você tem? Não useis da graça para dar ocasião ao pecar a carne, é o que Paulo diz em Gálatas. Para a gente ir acabando. Porque somente os puros de coração têm participação salvífica no pacto da graça. Você não pode dizer que é salvo pela graça se essa graça não levou o teu pecado embora. Não pode. Leia Efésios 5 depois que você vai ver. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que fazia isso, não faça mais. Essa é a estrutura de Paulo, mas nós pregamos hoje o evangelho que diz à pessoa, olha, você pode ficar do jeito que está aí. Nós pregamos o evangelho de igrejas que têm alas VIPs, para quem é famoso, para quem é rico. Essa é a loucura do evangelicalismo de hoje. Nós pregamos um evangelho de apologetas que não são apologetas, são brigadores, meninos mimados na fé que fica instigando e esculhambando quem não concorda com eles. A pureza é o objetivo da nossa eleição. Como está escrito em Efésios 1:4, Deus nos escolheu nele para sermos santos. Deus não nos escolheu por nossa santidade, mas para a santidade. Deus não te escolheu porque você é santo, mas te escolheu para que você seja santo. Veja Romanos 8:29. Aqueles a quem ele conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Efésios 4:24. Deus nos predestina para sermos conforme a imagem de Cristo, cuja imagem consiste em justiça e retidão que procede da verdade. Percebe uma coisa? Perceba bem isso aqui. Eu penso que o homem é o produto do seu coração. Pois a Bíblia afirma que a boca fala do que o coração está cheio. Como está em Mateus 12:34.
Há pessoas, irmãos, que nós vamos conversar com eles, que nós dizemos, converse comigo 20 minutos e eu digo do que o seu coração está cheio. Há pessoas que nós só queremos conversar sobre Deus, mas eles querem mostrar um pulo do gato, um conhecimento intelectualizado, um conhecimento disso e daquilo outro, um conhecimento filosófico. E eu fico pensando, por que eles acham que querem me impressionar? Chame estas pessoas que gostam desse tipo de coisa, desse tipo de debate, desse tipo de coisa tosca que está acontecendo aqui na internet. Chame-os para orar. E veja que a oração deles é mística. Não é espontânea. Não sai, não flui. É mecânica. É uma cristandade invernizada, como uma porta velha que nós não podemos trocá-la, e aí o que faz? Nós lixamos e invernizamos, dá uma cara de nova roupagem, mas a coisa é velha, está cheia de cupim por dentro. A nossa crença é isso, sem o coração puro. Você pode morrer lendo a Bíblia e deve. Veja, nem todos que leem a Bíblia têm um coração puro, mas todo homem de coração puro ama a Escritura. Vou repetir isso para você, para ficar bem entendido o que eu estou dizendo. Nem todos que estão estudando se converteram. Aqueles que estão, a maioria, muitos do que estão estudando se converteram apenas intelectualmente, mas é impossível para um convertido não estudar a sua Bíblia, não amar a sua Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé para um convertido. Se ele quer ouvir Jesus, é ali. Um homem santo não vai seguir profetadas, não vai seguir sermão de página em branco de Bíblia. Um homem santo não vai seguir nenhuma diabrura dessa. O homem santo vai seguir o que a Escritura diz. O homem santo ama a Escritura ao ponto de viver o que ali está escrito. O convertido intelectualmente conhece a Escritura, mas não vive nada do que ali está escrito. Está entendendo a diferença? Para que ninguém ache aqui no meu discurso que eu estou dizendo que quem não estuda a Bíblia está correto. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o estudar somente não te faz um crente. Mas se você é um homem santo, vai buscar viver a santidade com o que a Bíblia está dizendo para viver. O seu apego à Escritura vai ser tanto que todo ano você vai procurar ler a Bíblia pelo menos umas 3 vezes num ano, ela de capa a capa. Vai procurar viver aquilo. A sua obsessão é por aquilo ali. Se você vai virar uma pessoa obcecada pela Escritura, obcecada por Cristo, obcecada a parecer-se com Ele, a conformar-se a Ele, a entrar na forma que Ele te colocou. Lembra do que está escrito aqui em Romanos? Nós lemos agora há pouco. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformados à imagem de Jesus Cristo. Só existe um jeito de se converter. Não é por revelações. É pela Escritura. O crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Pare de querer ouvir sermão de página em branco, isso não vai te levar em canto nenhum. Um homem de Deus ama a Escritura. Mas um ateu pode ler a Escritura, entender os termos grego, entender tudo isso. E o Espírito Santo nunca revela Cristo a ele por ali. Vamos mais adiante para a gente terminando. Percebe?
Você pode levar um alcoólatra para qualquer clínica de recuperação, em qualquer estado ou país. E mesmo assim, ele continuará com o coração escravizado pelo álcool. Pois não se trata do ambiente. Trata-se da mudança de coração. Quantos alcoólatras vão para a clínica e sabem que não vão resolver nada lá, porque quando saírem vão beber outra vez, vão usar droga outra vez? Não adianta nada querer purificar o homem sem o seu coração, sem o que o seu coração tenha mudado. A questão do homem não é o coração, a questão do homem é no coração. Por este motivo, é lá que ele tem que ser puro. Em outra parte, a Bíblia afirma que devemos guardar o coração, porque é dele que procede a saída da vida, como está em Provérbio, capítulo 4, versículo 23. Este é o conselho da sabedoria. Se tudo procede do coração, é o meu coração que tem que sofrer esta mudança, para que eu veja a Deus. Tem um problema terrível para resolver, para que isso aconteça. Pois como um homem pode purificar o seu coração diante de Deus? A pergunta deixada pelo sábio foi esta: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Provérbio 20, versículo 9. Em outro lugar, o Senhor afirma que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, como está em Jeremias, capítulo 17, 9. Como um coração caído pode se tornar puro? Entende que não é uma questão de correção de caráter aqui. Entende que não é uma questão de colocar a pessoa em uma clínica que vai resolver. O coração do homem é desesperadamente corrupto. E Jesus disse, se ele é desesperadamente corrupto, é lá que tem que começar a obra. É ali que ele tem que ser desesperadamente santo depois que a graça o encontrar. Vamos rapidamente aqui. O que é ser puro de coração? Quando o indivíduo se torna puro de coração? A pergunta é determinante, visto que se o problema do homem é o seu coração, incorre que é lá que Cristo tem que restaurá-lo. Devemos observar a pureza de coração baseado em dois prismas. Ser puro de coração é ser totalmente aberto e transparente. O coração limpo é um coração sincero, pois só o coração limpo pode produzir um olhar bom. Foi isso que o Senhor falou. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo é bom. É impossível para um homem de coração perverso ter olhos bons, pois nós enxergamos a partir do nosso coração. O salmista fez a seguinte pergunta: quem subirá ao teu santo monte? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão e o puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, como está em Salmos 24, verso 3 e 4. Observe que o texto afirma que puros de coração são aqueles que não entregam a alma à falsidade, ou seja, são os que não têm nenhuma dubiedade de caráter, que não fazem nada às escondidas. Tudo está às claras. Esses não são como os que falam uma coisa com a boca e vivem outra com o seu caráter. Um coração puro é um coração singelo, é dotado de singeleza. Ou seja, ele não é um coração entorpecido pela ganância e a hipocrisia. Trata-se de um coração que não se divide. É um coração entregue totalmente a Deus. Um homem de coração puro é alguém que vive dominado apenas pelo Espírito Santo e nada além disso. Ei, será que somos dominados 24 horas pelo Espírito Santo? Será que somos dominados pelo Espírito Santo? Tem um hino da harpa cristã, eu gosto de cantar ele muito, que diz:
Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador. Hoje habitas no meu ser, enche-me com teu fervor. Será que você que canta esse hino aí na Assembleia de Deus ou na sua igreja que usa a harpa cristã, será que você entendeu o que está cantando mesmo? Será que Deus domina o seu ser mesmo? O salmista entendeu o dilema do coração e orou ao Senhor Deus pedindo que ele dispusesse o seu coração para temer somente ao Senhor. Salmo 88, 11. Em um coração puro, como diz Paulo, Cristo é tudo em todos. Colossenses 3, 11. Em outra parte, o apóstolo mostra como sua vida estava dominada pela pureza de coração. Ele afirma que o morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Filipenses 1, 21. Mas o melhor exemplo sobre o ser entregue a Cristo sem reservas foi dado por Paulo em Gálatas 2:20, quando ele diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Amado de Deus, será que eu posso procurar Cristo em você e achá-lo? Será que nós podemos mesmo, amados irmãos, você que me ouve, será que podemos procurar Cristo, amado pastor, amado irmão, ao menos um dia na sua vida e encontrá-lo lá? Toda hora que eu procurar Jesus aí em você, será que eu vou achá-lo? Será que todo o seu ser, todo o seu eu, todo o seu egoísmo, toda a sua profanação pecaminosa, tudo isso, será que ele foi crucificado com Cristo mesmo? Perguntaram um dia ao pastor John Piper uma coisa interessante. Quando eu sei que Cristo está me fazendo uma nova criatura? E a resposta daquele velho pastor foi interessantíssima. Ele disse assim: quando você sabe que é crente é quando você está sozinho. Se o que você faz sozinho você consegue fazer no meio de todas as pessoas, ok? Veja, será que qualquer pessoa pode pegar o seu celular? Será que a sua esposa pode pegar o seu celular e ver o que está aí? Se você perder o seu telefone hoje, o medo será por conta das contas ou por conta das conversas que aí estão? Ou por conta dos históricos de celular que aí estão? Hã? Nós somos muito ligeiros, irmãos, em pensarmos que somos uma coisa. Quando a pureza de coração é dizer: tudo que eu sou está crucificado em Cristo, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais desejos, eu não tenho mais nada, eu tenho Ele, somente Ele, eu quero somente estar com Ele. Procurem na minha vida e o acharão, procurem na minha vida e vão achá-lo. Se você fosse preso hoje, sob a acusação de ser um crente, quantas horas você ficaria preso? Achariam evidência de Jesus em você? A pureza não, porque a pureza deve estar implicitamente no coração. Porque se o coração não é puro, não nos diferenciamos em nada dos fariseus. Para nós acabarmos aqui, nós vamos continuar terça-feira próxima com os sinais de um coração puro e de um coração impuro. Nós vamos continuar terça-feira que vem, tá? Quinta-feira tem vídeo aqui no canal, mas terça que vem nós voltamos com esse estudo sobre a pureza de coração. Os sinais de um coração puro e de um coração impuro.
na próxima terça-feira. Meus amados irmãos, se você chegou até aqui, não esquece, adquire nossos livros. Como você faz isso? Primeiro comentário fixado aqui no vídeo. Eu preciso muito da sua ajuda. Se você quiser ajudar o nosso canal, seja membro do nosso canal. Você tem uma comunidade aqui que você pode ser membro dele, tá? Também é baratinho. Você pode também nos ajudar com o Pix, que está aqui na descrição do vídeo, está em nome da minha esposa, tá? Então ajude nosso ministério, tá bom? Os 5 livros aqui em promoção R$ 99,90, tá? Eu mando para você aí na sua casa. Entre em contato conosco, primeiro comentário fixado do vídeo. Esse telefone que está aí, 31 989458971, é o meu. Você fala diretamente comigo. Amados, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.